Olá pessoal, eu sou a Tê Castro e hoje eu vou comentar sobre a novela Salomé, com o ator Guy Egger. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Então a novela, ela mostra, a vida da Salomé, que é uma dançarina de cabaré, que ela ganha vida dançando. E mostra, paralelamente, a vida do Júlio Montesino, que é um homem rico, que tem a sua mãe Lucrécia, seu pai Arthur, e é casado com a Ângela, uma mulher que é doente. Ela não pode dar filhos, então a Lucrécia, a mãe dele, fica revoltada e trata ela muito mal, porque ela tem um tumor, no útero, e ela vive desmaiando, passando mal, então ela opera, para poder tirar esse tumor. E nisso, eles têm um afastamento, a Ângela e o Júlio. E a Lucrécia reclamando que ela era uma mulher doente, que ele tinha que separar, querendo arrumar uma esposa para ele, porque essa Lucrécia, ela manda tanto no filho, no Júlio, e quanto no marido. E tem a Manuela, que é uma governanta, que também ela grita, que ela xinga. A mulher xinga todo mundo na novela. Aí na novela aparece o irmão da Ângela, o Diego, que é um metidinho, que não trabalha e que pega dinheiro com a irmã. Só que aí o Júlio começa, a reclamar. Então o que ele faz? Esse Diego vai lá para o cabaré de Rubi, que é onde a Salomé dança, junto lá com a sua amiga Karina, e ele vai lá e bebe. Quando ele vai passar o cartão, não tem crédito. Então quem tem que pagar a conta, é a Salomé e a Karina. Então o que ele faz? Vamos lá para casa da minha irmã, que eu vou pegar o dinheiro para vocês. Então ele leva as duas, a Salomé e a Karina, para casa da Lucrécia, que é a casa dos Montesinos. As duas bêbadas e ele bêbado, fazendo o maior escândalo na casa, pedindo dinheiro. E o Júlio disse que não ia dar dinheiro. Então acaba que as duas, tanto a Salomé quanto essa Karina de tanto beber, dormem na sala. A Lucrécia fica desesperada. E aí o Júlio conhece a Salomé. E acaba que elas não recebem o dinheiro e vão embora para a boate, porque a Salomé mora na de Rubi. Então, o que acontece? O Júlio acaba aparecendo na boate para saber se o Diego deu dinheiro para elas, E o Diego não deu, então ele vai lá e paga. E nisso, ele acaba, se interessando pela Salomé. A Salomé fica apaixonada por ele. Mas aí é esse contraste. Além dele ser casado, mas não ter relações com a esposa por ela ser doente, e a mãe não querer que eles fiquem juntos, mas a Salomé é uma dançarina. Ela não é bem vista. Fora que ela não é de sociedade. Ela vive bebendo, dançando, ela não fala corretamente. É completamente diferente. Mas isso também encantou o Júlio, porque ele conheceu um outro lado que ele não conhecia. Mas enquanto isso, a Salomé fica sonhando, com o Júlio, e essa Lucrécia fica pentelhando o saco do filho para o Júlio se separar da Ângela, porque ela é uma mulher doente, não pode dar filho, para ele se divorciar dela e arrumar uma mulher. E ela fica a novela inteira arrumando uma mulher, para o filho, porque ela quer ser avó. E ele não toma uma atitude. E nisso, esse Júlio acaba se envolvendo com a Salomé. E quando ele tem uma viagem de trabalho, a Salomé vai junto com ele. Então, os dois acabam tendo envolvimento, os dois se divertem juntos na viagem. Então, esse Júlio conhece um outro mundo junto com a Salomé. Só que quando, depois que eles voltam, de viagem, ele não procura mais a Salomé, porque a mãe não permite. E ele tem que dar atenção para a esposa, porque acaba sendo descoberto que a Salomé foi viajar com ele. A esposa descobre. E aí ele é obrigado, a se afastar. A Salomé fica em depressão, mas ela sabe que o mundo dela é outro. Até que ela descobre que está grávida. Ela começa a passar mal e a colega dela fala, com o Júlio que ela está passando mal. E mandam lá o médico. Só que esse médico é o médico da família. E ele fala
para o Júlio e fala para a Lucrécia que ela está grávida. O que a Lucrécia faz correndo? Vai lá fazer uma proposta para Salomé ir morar lá no chalé da casa dela, que é afastado, e para ela vender o filho, que depois que ela tivesse o filho, para ela dar o filho para a Lucrécia, que quem ia criar era a esposa de Júlio. E a Salomé, com medo de não ter condições pela vida que ela levava de dançarina, dela não ter condições de cuidar do filho, ela acabou aceitando. Então ela passa a gravidez dela, né, lá no chalé, né, lá na casa do Júlio. E quando ela tem o filho, né, que a Lucrécia leva para casa, ela nem vê a criança. Mas aí a Manuela fala para Salomé: você viu o seu filho? Ela não. Então ela fala: você pensa, porque você vai dar a coisa mais preciosa da sua vida. Aí o que essa Manuela faz? Leva o filho para Salomé. Quando a Salomé pega o filho no colo, é que ela sente que nem todo o dinheiro do mundo vale o filho dela, que ela estava errada. Então ela quer o filho de volta. Só que a Lucrécia não quer dar, diz que não vai dar, porque o neto é dela, e que ela quer um neto. E que ela é uma dançarina de cabaré, que ela não tem condições. Então ela pede, a Salomé pede para o Júlio que ela quer um filho. O filho é dela. Aí o Júlio fica de dar, mas não dá. Então ela volta lá para o cabaré, fica em depressão. Ela quer o filho, pressiona que quer o filho. Então o que ela faz? Ela tem dois amigos, que é o Hipólito e o irmão e o parente dele lá, e ela forja junto com a Manuela para eles entrarem na casa para fazerem um concerto e roubarem a criança. E eles conseguem. Então esse Hipólito, né, ajuda a Salomé e leva para a casa dele. Só que esse Hipólito, coitado, ele tem uma esposa que deixou 2 bebês com ele. A mulher se mandou, disse que não aguentava mais viver com ele e largou as 2 crianças com ele. Sendo que o homem não tinha nem emprego direito, era sozinho encanador. Então o que a Salomé fala para ele? Me dá essas 2 crianças que eu vou cuidar com mais o meu filho, são 3 meninos, né? E eu vou cuidar e vou para o interior. Que a Manuela deu o endereço, né, de uma parente dela para ela ficar na casa, até ela conseguir alguma coisa na vida. Então, para despistar todo mundo, ela queria que fosse mais crianças. E o Hipólito deixa ficar com ela, ele fala que vai ficar por um tempo. Então ela vai, viaja, a Suzy ajuda ela, né? Elas vão até chegar lá na casa da amiga da Manuela. Então ela se instala lá, Salomé, com as 3 crianças. E nisso vai passando o tempo. E a Salomé conhece um senhor, o Rodrigo, que acaba ficando com pena dela, né? E gosta muito dela e das crianças, e propõe a ela para ela casar com ele, mas que ela não precisa ter nada com ele. Que ele dá o nome para os filhos dela, registra e dá herança para ela quando ele morrer. Então a Salomé aceita, ela vira uma senhora importante, ela vira uma mulher educada, ela se transforma, modifica a vida dela pelos filhos, né? E consegue criar os 3 filhos. E avisa esse Hipólito, né? Aonde ele pode visitar, ele sempre está visitando. E depois esse Rodrigo morre. Então ela herda toda a fortuna, né? E mostra ela criando os 3 filhos. Aí passa-se 20 anos na novela e continua a Lucrécia dando lá os seus petites, que quer o neto, que cadê o neto, que tem que arrumar uma esposa com saúde, que detesta a Ângela. Aí a Ângela melhora, né? Mas só que depois ela também tem uma piora e no final essa Ângela acaba morrendo. E o Júlio fica muito deprimido porque ele acabou que ele sempre amou a Salomé, mas não pôde optar por ela porque ele tinha compromisso com a Ângela e também tinha que obedecer à mãe, porque a Lucrécia manda tanto no filho quanto no pai. Só que aí ele se revoltou, porque essa Lucrécia começa a querer arrumar mulher para ele, e ele não quer. E ele sente saudade da Salomé. E quando os filhos da Salomé crescem, né, eles querem entrar numa faculdade. Só que aí o que eles querem? Voltar para a capital para estudar. E a Salomé não quer que eles continuem no interior com ela. Só que aí eles já são homens, né, eles podem fazer o que eles querem. Então eles voltam, né, para a cidade do México para ir para a faculdade. Só que para que faculdade que eles vão? Justamente para a faculdade onde o Júlio dá aula.
Então o que acaba? A Salomé tem que vender tudo que ela tem naquela cidade e voltar para a cidade do México para comprar uma casa, né? Fazer o negócio dela, porque ela tinha um salão de beleza, fazer as coisas dela. E aí ela dá de cara com quem? Com o Júlio. Aí fica sabendo, fica a Lucrécia, fica sabendo, todo mundo fica sabendo, aí começa a confusão, porque essa Ângela, tá, quando soube que o Júlio tinha um filho, que ela ia morrer, no testamento dela, ela deixou uma herança pro filho do Júlio. E esse Diego, o irmão dela, nunca aceitou. E ele tinha raiva do Júlio, tinha raiva, queria saber que era o filho do Júlio para matar, porque ele não aceitava, o cara é um tremendo de um trambiqueiro, é mau a novela inteira, tá? E essa mãe dele também, essa Lucrécia, enche o saco, é má, maltrata a Manuela, que depois a gente vai descobrir, que eu não sei nem como, essa Manuela é irmã dela, e tolerava ser tratada como empregada, e só depois que vai descobrir. E quando a Salomé e o Júlio se encontram, né, eles acabam fazendo as pazes. E ela também volta a encontrar a amiga dela, a Karina, que acabou se tornando alcoólatra, ela ajuda a amiga, né? E elas vão ficar tudo junto, na mesma casa. E os filhos começam a questionar a mãe, porque parece que ela tem um segredo. Lógico que o segredo é que um só é filho, um filho é do Júlio, e outros dois é filho do Hipólito, que eles não sabem, né? Porque ela criou todos eles como fosse filho dela. E quando o Júlio, todo mundo quer saber, ela não deixa, porque os três são filhos. E quando a Lucrécia pergunta, ela fala que o filho do Júlio morreu e que aqueles 3 filhos é só dela. Só que acontece muita maldade na novela, tem outras histórias, né? Tem as namoradas, né, dos filhos, mostra a vida dos outros moradores, né, de outros lugares lá. Então tem bastante história, mas a novela também tem muita maldade. Quando você pensa que tá tudo bem, não, acontece alguma coisa de ruim. E esse Diego, ele é muito mau, porque ele só quer dinheiro. Então tudo que ele pensa em se aproveitar e levar vantagem, ele quer. Então ele quer saber quem é o filho do Júlio. Pra quê? Pra matar o garoto? Pra pegar o dinheiro? Não sei pra quê. Ele quer se vingar da Salomé? Ele quer se vingar de todo mundo. E ele mata várias pessoas, faz maldade com várias pessoas, tá? Quando a Salomé e o Júlio ficam juntos, ele começa a fazer uma confusão, né? A Lucrécia quer saber quem é o neto e pergunta para os 3, fica os 3 parados, né? Sem saber. E no final, quando acontece um monte de coisas, tá? Até ela ficar realmente com o Júlio, tem envolvimento com outra mulher, ela tem um envolvimento, ela não tem bem um envolvimento. O cara que é interessado por ela, né? O cara fica doido, fissurado na Salomé, mas ela nunca quis nada com ele. E tem uma outra mulher que também quer ficar com o Júlio. E arruma-se uma confusão tremenda. Fora as histórias com os filhos. E essa Lucrécia que perturba todo mundo, porque ela quer saber quem é o neto dela. E a Salomé não fala. Só que aí, quando chega no final da novela, é que ela vai contar. Porque essa Lucrécia, né, quando o marido dela morre, o Arthur, né, ele faz um testamento. Então, ele deixa, né, só uma casa e algumas coisas para ela. Só que aí, esse Diego tem um amigo que é estelionatário. E ele canta essa Lucrécia. E ele pega todo o dinheiro dela, a casa, tudo que ela tem e passa pro nome dele. E dá um monte de porrada nessa Lucrécia que a mulher fica toda torta. Então todo mundo acha que ela ia morrer e ela tem o treco antes de poder saber que era o neto. Só que ela não morre. Depois ela fica boa. Aí a Salomé, quando vai falar, vai conversar com os filhos, contar que eles não são, todos não são irmãos, que 2 não são filho dela de verdade, só um. Aí eles, não quero saber. Os 3 não querem saber. Aí quando ela vai falar que é o filho do Júlio, toca o telefone porque aconteceu alguma coisa. Toda vez que ela vai falar, acontece alguma coisa. Eles só vão saber nos últimos capítulos da novela. Que é aí que ela vai sentar e tentar explicar. Aí os filhos ficam revoltados, aí ela explica, eu dei todo o carinho para vocês, eu fiz tudo por vocês. E o pai de vocês não abandonou. Aí ela explica que era o Hipólito, que sempre esteve do lado deles, dos 2, né? Que um é filho do Júlio
e dos outros 2 é filho do Hipólito. Então ela explica que a mãe deles fugiu, largou com o pai e que ela pegou para criar, mas que ele sempre teve presente e que o Júlio também não tinha abandonado. Ela conta a história da Lucrécia, que ela teve que ir embora porque ela teve a ponto de dar o filho. E que depois ela se arrependeu, né? E ficou com o filho. Por isso também que ela não falou, né, para o Júlio. Porque os filhos se chamam José Armando, José Manuel e José Juliano. Então a gente fica, quem é? Quem é o filho do Júlio? Quem é? Não mostra quem é. Aí quando vai mostrar para a Lucrécia, né, para a avó, que ela não morreu, que ela tá bem não, né, tá toda a cara toda meia torta, mas aí a Manuela vai tomar conta dela, aí vai lá e leva o neto. E quando a gente vê, é o José Juliano, que é o filho do Júlio. Então ele vai lá, abraça a avó, né? Ela pede perdão, né, para Salomé. Aí você vê, né, quando a Salomé conta, mas a gente assim não mostra quem é, não mostra o nome. Aí você fica tentando adivinhar quem é, aí quando ela vai mostrar, né, para Lucrécia, diz assim, esse aqui é seu neto. Aí você olha, aí é o José Juliano. Todos 3, né, perdoam a mãe. E os outros 2, né, o José Armando e o José Manuel, vão lá, né, falar com o pai, né, com o Hipólito, e fazem as pazes com o pai. Mas, logicamente, eles continuam com a Salomé. Eles continuam com a mãe, né? Aí mostra o casamento Salomé com o Júlio, e esse Diego ainda apronta muito. O cara vai lá no dia do casamento, ainda tenta matar a Salomé, aí a colega dela se mete na frente e toma um tiro. Ele rouba um caminhão, a mulher que era cúmplice dele, ele enfia dentro do freezer, do frigorífico do caminhão, a mulher morre congelada. Aí o maluco que gostava da Salomé, que achou que a Salomé morreu, foi lá, pegou fogo na cabana onde esse Diego estava. Acredita que o Diego não morreu? Não morreu torrado? O homem conseguiu sair da casa pegando fogo, todo desfigurado, e ainda vai atrás da Salomé. Aí o Júlio vai lá se encontrar com ele num prédio abandonado para ele pegar e os 2 brigarem. Aí que ele, quando ele vai brigar com o Júlio, ele cai para trás, aí que o infeliz morre, cai uns negócios lá cheios de prego, de vigas, né, por causa da construção. Aí, até que enfim, ele morre, né, porque ele parecia que não morria nunca, não era pego nem pela polícia, nem morria. Aí morreu. Aí a Salomé tem a tranquilidade dela, porque apesar dela já ter contado para os filhos que era o que ele ameaçava, né, mas ela teve a tranquilidade que o filho do Júlio não ia morrer, né, a tranquilidade que ela também não iria morrer, né, e ela pôde ficar em paz. Aí mostra, né, todos, né, felizes, né, todos juntos na inauguração da de Rubi, que ficou lá pro rapaz, o senhor que sempre tomou conta, que ele colocou como fosse uma casa de tango. Então estão todos eles lá, todos unidos, os filhos, as esposas, toda a família. Aí acaba assim a novela. Então, assim, a novela, ela é bem dinâmica. No início, às vezes eu fiquei meio irritadinha com a novela, porque essa Lucrécia, ela é muito má, ela manda, o Júlio parece que não tinha voz, aí ficava aquela mulher dele, a Ângela, chorando, que não conseguia se levantar, a Lucrécia gritando com ela, brigando, querendo arrumar a mulher para ele, maltratando a Manuela, que no final a Manuela era irmã dela, não sei como é que a mulher era irmã e conseguia ser empregada. E as confusões todas, era muita maldade. Esse Diego que fazia um monte de maldade, que no início ele não era mal. Ele só queria ganhar dinheiro sem trabalhar. Depois ele se transformou, né, num vilão. E você vê também uma coisa que eu achei muito importante, a transformação da Salomé. Porque ela era uma dançarina que não era dançarina porque ela queria. Ela não tinha, ela foi abandonada pelos pais, né? A mãe dela acabou, acho que na prisão, o pai ela não sabia quem era, então ela teve que tentar a vida, ela só conseguiu sendo dançarina. Quando ela foi mãe, ela tentou mudar de vida, ela criou 3 crianças, criou 3 homens.
ela deu uma boa educação, se transformou, mudou a vida dela. Mostrou que uma pessoa pode mudar de vida, pode melhorar. Não que ela fosse inferior a ninguém, porque ela era uma dançarina. Mas ela queria mudar de vida e ela conseguiu. E educou muito bem os 3 filhos, mostrando para a Lucrécia que mesmo ela sendo uma dançarina de cabaré, como a Lucrécia sempre jogou na cara dela, ela conseguiu criar 3 homens, tá? Com muito caráter e muito bons. E ela deu amor aos filhos do Hipólito também. Ela não fez diferença nem distinção. Ela deu educação e principalmente amor. Então eu achei essa novela interessante. Tem pedaços assim meio chatos, eu não gostei assim de algumas coisas, mas a lição que passou eu achei muito bonita, tá? Do amor que ela teve, a luta que ela teve para ficar com os 3 filhos. Então, gente, quem já assistiu essa novela que já passou no SBT e gostou, deixa aí nos comentários o que você achou da novela Salomé. Você gostou? Qual é a sua opinião? Deixe seu like, que é muito importante pra gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Ative o nosso sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que o canal Unissérie oferece. E todo sábado tem meu comentário sobre 3 vezes Ana. Tchau!